Meus irmãos, vamos então ao livro dos Juízes, do seu capítulo de número 6. Livro dos Juízes, capítulo de número 6. Livro dos Juízes, capítulo de número 6. Irmãos, nós começamos a ver o chamado do quinto juiz, de nome Gideão. E nós fomos até o versículo de número 24 do domingo passado. Nós vimos então que Israel estava sendo, por causa dos seus pecados, Deus havia entregado Israel nas mãos dos midianitas e dos povos do deserto. E aqueles povos, liderados pelos midianitas, subiam de ano em ano, na época da colheita, para tirar de Israel tudo que eles haviam plantado durante aquele tempo de plantio. E então Israel estava grandemente oprimido por aqueles povos. Então Israel clamou a Deus, e o Deus misericordioso lhes ouviu o clamor. Mas antes, os irmãos se lembram, enviou-lhes um profeta para dizer: Deus tem sido bondoso com vocês, mas vocês não têm ouvido a sua palavra, não têm atendido a sua voz. Não pensem que Deus continuará livrando vocês assim. Então Deus enviou o profeta para dizer: olha, vocês estão brincando e zombando de Deus. Vocês têm pecado, vocês têm passado por opressão, vocês têm clamado e Deus tem libertado vocês. Mas vocês continuam fazendo pecado, continuam clamando a Deus. Deus não tolerará isso por muito tempo, como de fato, irmãos, não tolerou, a ponto de que no livro dos reis Deus vai entregar tanto o reino do sul quanto o reino do norte nas mãos dos seus inimigos, porque a misericórdia de Deus de fato tem o seu limite para com aqueles que não atendem o seu mandato, a sua voz, não se arrependem de fato. E então, meus irmãos, o texto agora começa com o levantamento de Gideão, como nós vimos até o versículo de número 24 do capítulo 6, no domingo passado. E agora nós vemos que antes de Gideão assumir a liderança do povo de Israel, Deus vai prová-lo antes. E nós faremos a leitura do versículo 25 do capítulo 6 de Juízes, versículo de número 25 até o versículo de número 40. Eu farei a leitura, os irmãos me acompanhem, por favor. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, disse a Gideão: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi foi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal, livrá-lo-eis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito:
Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na ira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou Gideão de madrugada, e apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Vamos orar? Ó Deus, que o Senhor nos confirme no coração a fé verdadeira através do estudo da sua palavra, da meditação na mesma, ó Deus. Que nós saímos daqui crentes, não duvidosos, e que nosso compromisso para com o Senhor seja real, ó Deus. Que o Senhor seja dono de todas as nossas afeições, e que o Senhor seja o Deus a quem é dedicado todo o nosso coração. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados, contando com o teu santo auxílio nesta hora. Amém. Meus irmãos, Gideão é chamado pelo Senhor para livrar os israelitas das mãos dos midianitas. Mas Gideão deveria ser primeiro provado por Deus. Ele deveria passar num teste em primeiro lugar. Por que Gideão deveria passar num teste? Primeiro, que Gideão deveria purificar o seu povo, para que então Deus entregasse em suas mãos os midianitas. Os midianitas eram um povo mau, um povo que não temia o Senhor. Mas os israelitas não poderiam ter vitória sobre os midianitas se Israel primeiro não se purificasse. É por isso que então Deus diz: vai e destrói o altar de Baal que é no meio de vocês. Para que haja vitória espiritual, há primeiro de haver santificação. Então Gideão tinha que se opor à idolatria da própria casa dele. Segundo lugar, é que Gideão tem que ser aprovado como líder. Deus tem que provar que está do lado dele. E neste evento, do desafio de Gideão a Baal, porque Gideão lhe derruba o ídolo, e nada acontece com Gideão, o povo então reconhece que Yahvé está com Gideão, porque Baal não feriu Gideão, quando Gideão lhe derrubou o altar. Então isso faz com que a liderança de Gideão seja reconhecida pelo povo, e o seu povo se une a ele. Por isso então é necessário que Gideão passasse por essa prova capacitadora, que faria com que Gideão se tornasse um líder habilitado pela graça de Deus. Ainda que, como nós vimos, Gideão não seja um homem tão valente assim, e a fé dele não seja tão firme como se espera do verdadeiro crente. Nós teremos essa dinâmica aqui. Vamos lá então ao texto? Vamos expor para por fim aplicá-lo. Naquela mesma noite, versículo 25, ou seja, na mesma noite em que Gideão levantou, na noite do mesmo dia que Gideão levantou um altar ao Senhor, lembra-se que assim acaba o versículo 24. O versículo 25, 23 e 24 acabam com Gideão, o anjo do Senhor aparecendo, chamando Gideão. Gideão então faz uma prova com o anjo do Senhor, oferece uma oferta e o fogo consome a oferta do altar. E Gideão edifica o altar ao Senhor e chama o altar de o Senhor é paz. Naquele mesmo dia, o Senhor lhe disse mais. E o que o Senhor disse? Olha aí. Toma um boi. Agora veja, irmãos. Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar.
edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste que vieres a cortar. Essa é a ordem do Senhor. É a palavra da prova, do teste para com Gideão. Assim como Abraão também foi provado, não é possível. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece. Aqui você vê a mesma dinâmica, a mesma estrutura. O altar do teu pai, compõe o teu pai, lá teu filho, aqui teu pai. Então você vê a mesma estrutura do desafio. Com algo que é do afeto do homem, mas que deve ter como Deus esse homem, Deus acima daquele afeto. Teu filho, teu pai, e Deus acima do teu filho e do teu pai. Então veja, irmãos, Deus diz assim: toma um boi que pertence ao teu pai, o segundo boi de 7 anos. É interessante, meus irmãos, que a família que trabalhava na época de Gideão, Joás, o pai de Gideão, que trabalhava certamente com animais, era parte do trabalho daqueles povos, tinha um boi primeiro, que era o boi reprodutor, que era o touro, o melhor touro, o reprodutor. A economia daquela família rodava em torno daquele reprodutor. Ele é chamado o primeiro touro, o primeiro boi. Deus diz: toma o segundo boi de 7 anos. A ideia é de que Deus é gracioso para com a casa de Joás, não querendo prejudicar a economia dele, ainda que ele merecesse, porque está adorando Baal. Tanto que Joás, ele dentro desta vila de Ofra, lembra que a cidade, a vila a qual está dentro da tribo de Manassés, na qual Gideão vive, é a vila ou a cidade de Ofra. Era uma vila pequena. E Joás é um sacerdote, como o texto leva a entender. Joás é um sacerdote do culto. Tanto que quando o altar é derribado, os homens vão até Joás. Olha, teu filho fez isso, você é o responsável. Então Joás é entendido como sacerdote do culto a Baal naquela vila de Ofra, que era o lugar onde Gideão e a família moravam. Então veja, Deus não quer prejudicar a economia, porque Deus é bondoso, ainda que Joás e a família dele não merecessem. Então Deus vai dizer: toma o segundo boi de 7 anos, e aí continua, e derriba o altar, e aí veja de novo, que é de teu pai. Veja, o desafio não é derrubar o altar alheio, mas é mexer com os afetos de Gideão. A ideia é: o teu pai não é mais importante do que eu, diz o Senhor. Eu vou te colocar, de certa forma, contra o teu pai. Vou colocar a tensão entre você e teu pai, porque você vai derribar o altar do teu pai com o boi que é do teu pai. E aí continua: e corta o poste ídolo. O poste ídolo aqui, meus irmãos, no hebraico, é uma referência a Azerá, que era a consorte, a esposa de Baal. Azerá era a mulher do deus Baal, era a entidade feminina, pagã, a deusa dos cananitas. E havia junto de todo o altar de Baal elevado, havia um poste, um pedaço de madeira, que representava Azerá, essa deusa. E aí Deus diz: você vai derribar o altar de Baal e vai cortar o poste ídolo de Azerá. E aí veja, continua: e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Então veja, meus irmãos, Gideão é chamado a se posicionar pelo Senhor, indo contra a sua própria casa. Esse é o ponto. Sua família, a família de Deus, estava quebrando o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Eles adoravam a Baal. Deus não pode ir a favor de um homem, não pode revestir o homem com o Espírito Santo, se esse homem estiver associado ao que a sua família faz de errado. Ele tem que quebrar relações, ele tem que se posicionar pelo Senhor, mesmo que isso vá de encontro ou contrariamente à sua família. Meus irmãos, isso não é radical, isso não é do Antigo Testamento, isso é do Novo Testamento. Isso Jesus disse. Olha o que Jesus disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Que é o que está acontecendo lá? Entre a filha e sua mãe, entre a nora
e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E aí vai acrescentar mais ainda agora: pois quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 34 a 37. Então veja, isso não é radicalismo, senão um princípio bíblico bem estabelecido, não só do Antigo, mas pelo próprio Cristo no Novo. Que nós devemos nos posicionar submissos ao Senhor acima de tudo, consagrados a Ele, mesmo que isso custe tensão familiar, como para, no caso de Gideão, haveria de acontecer. Então veja, versículo 26. Continua a ordem, edifica ao Senhor teu Deus, ou seja, não só destrói o altar, como você vai fazer algo positivo, você vai fazer algo negativo, você vai acabar com a idolatria aí na sua vida, mas você vai fazer algo positivo, você vai edificar ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte. Baluarte, meus irmãos, pode ser entendido, geralmente baluarte é entendido como uma fortaleza, sinônimo de fortaleza, mas baluarte pode ser entendido como uma elevação rochosa. Então a ideia de que o altar a Baal foi construído em cima de uma pedra elevada. Gideão foi e derribou o altar, e em cima daquela pedra de uma elevação de pedra, construiu o altar do Senhor, ou ao Senhor. Então veja, continua, constrói ou edifica o altar em cima desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. É interessante que Deus está zombando de Aserá, a deusa pagã, porque com a madeira que simboliza ela, Deus fará com que Gideão ofereça o holocausto a ele. Ou seja, se ela é uma deusa poderosa, é o raciocínio de Joás, posteriormente, como é que ela permite que tal coisa seja feita? A ideia é que Deus zomba dos falsos deuses. Você fará isso, Gideão, com o poste ídolo de Aserá, e Aserá não fará nada contra ti, porque ela não é um Deus verdadeiro, mas eu, o Senhor, que sou. Então Deus está zombando dos falsos ídolos, dos falsos deuses, como vai ficar claro na palavra de Joás. Vamos ver a ironia dele. Mas vamos mais, versículo 27, vamos ver juntos? O que Gideão fez? Olha aí, leiamos juntos, bem forte, por favor, irmão, me ajuda aí. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos e fez como o Senhor dissera, tendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Gideão, tomando 10 homens dentre os seus servos, fez o que o Senhor dissera, ele obedeceu. Mas você vê, e você percebe, irmão, no texto, que ele obedece com uma certa fraqueza. A Bíblia diz que ele não fez de dia, mas de noite. Por quê? O texto revela, porque ele tinha medo da casa do pai dele, ele tinha medo de que alguém visse ele fazendo. E é interessante isso aqui, meus irmãos. Coragem não é obedecer sem medo, mas coragem é obedecer mesmo que se tema. O homem corajoso não é o homem que não tem medo. O homem corajoso é o homem que, ainda temendo, obedece. Não existe coragem se não houver medo. É preciso que haja medo para que, enfrentá-lo, se tenha coragem. Então, irmãos, nós muitas vezes tememos fazer a vontade de Deus porque temos medo das implicações que podem nos sobrevir. Mas Deus nos reveste de coragem para que, ainda temendo as consequências, nós cumpramos sua vontade. Então veja, Gideão teme, porque ele é um homem falho como eu e você somos. Mas a graça de Deus já está revestindo em Gideão e fará ainda mais plenamente, porque ele obedece mesmo com medo. Deu para entender, irmãos? Obediência, ela é realizada no contexto de medo, mas ela é feita mesmo a gente às vezes temendo as coisas. Não, eu farei porque Deus ordenou.
É claro que quanto menos medo você tiver, melhor. Mas a obediência será plena, ainda que haja medo. Ainda que haja medo. O importa é obedecer, mesmo que tenha medo. Vamos lá. Então Gideão, temendo, fez o que Deus disse mesmo assim, mas fez à noite, porque temia. Agora veja, o que acontece na manhã seguinte? Ele vai de noite com os 10 homens, seus servos, derruba o altar, queima, tal, faz tudo que Deus mandou. Aí chega outro dia, e aí o texto diz aí, vamos lá, versículo 28, olha aí. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo da deusa Azerá, que estava junto dele, cortado. E o referido segundo boi foram oferecidos no altar edificado. Ou seja, tudo que Deus falou, Gideão fez. Versículo 29. E uns aos outros, aqueles homens daquela cidade diziam: quem fez isso? E perguntando o inquilino, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Bom, um segredo guardado por 2 homens não é mais um segredo. Você vai dividir segredo com 10 homens, você corre o risco de não ser aquilo mais um segredo. É por isso que segredo bem guardado é segredo não contado. Se você quer guardar um segredo, veja, não é um segredo como nós falamos de manhã, algo errado, por favor. Mas se você pretende algo e não quer que o que você pretende, segundo isso no dia de Deus, seja frustrado, não saia falando. Porque você abre possibilidades de alguém atentar contra você. Lembra de Neemias? Quando Neemias chegou em Jerusalém e viu os templos derribados, mas ele tinha de Deus a missão de reconstruir os muros. Lembra-se dos muros? A Bíblia diz que Neemias chegou sem falar nada para ninguém do que ele pretendia fazer, porque ele sabia que estava cercado de inimigos. Tanto que o livro de Neemias diz que havia homens lá em Jerusalém que eram informantes para com os samaritanos. Que tudo que Neemias fazia, eles iam contar para os samaritanos: olha, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então Neemias, sabendo do ambiente que ele estava, ficou calado. E a Bíblia diz que de noite ele ia fazer a revista lá nos muros para ver como estavam, sem falar nada para ninguém. Tem coisas, meus irmãos, que nós podemos e devemos compartilhar. Tem coisas que são nossas, que a gente tem que ter muito cuidado. Claro que um irmão muito chegado, muito confiável, pode ser compartilhado com ele, mas muito cuidado. Se você quer guardar segredo, a melhor coisa é você manter com você. Se você de fato quer guardar segredo, ok? Vamos lá. Versículo de número 29. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando o inquilino, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Versículo 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, pai de Gideão: leva para fora o teu filho, para que morra. Ou seja, teu filho deve morrer. Ele deve ser. Lembra que a lei de Moisés, há uma bagunça aqui, um sincretismo. Eles aplicam a lei de Moisés, é um contexto padrão, porque estão adorando a Baal. Tem que ser levado para fora e apedrejado ou morto lá fora. Então teu filho tem que morrer. Então você veja como estava a idolatria dentro de Israel. Eles não tinham zelo pelo Senhor, mas eles tinham zelo por Baal. Quem fez isso contra Baal? O Senhor era blasfemado e Israel não estava nem aí. Mas se mexessem com Baal, quem fez isso contra Baal? Quem fez deve morrer. Ao saber que era Gideão, chegaram a Joás, chegaram a ser Joás, mas teu filho tem que ser levado para fora e morrer. E aí veja, continua o versículo 30. Pois deve morrer, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Agora veja, meus irmãos, a resposta do pai de Gideão, Joás, que é assim, de uma ironia muito esperta para o contexto. Olha o que ele diz aí. Vamos ver aí. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contra a sua casa, né? Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Baal precisa de vocês. Vocês estão defendendo a causa dele? Aí veja que ele continua: qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Veja que Joás não é um homem qualquer. Aí a ideia de que ele é um sacerdote responsável pelo culto a Baal. Ele diz assim: eu estabeleço que se alguém contender por Baal, morra esta manhã. A ideia é o seguinte: ninguém mexa na causa de Baal. Baal lutará por ele. Ele é Deus. Não tirem essa honra dele. E é interessante
interessante que isso, dentro de um conceito, um princípio cristão, é verdade. Não vale para Baal, porque Baal é um Deus falso. Mas para Yahvé, vale perfeitamente. Por que ora, Júlia, vale perfeitamente, Igor? Porque lembra de Deus, quando ele diz assim: não vingareis, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Está vendo? A divindade retribuirá, e a fé vingará. Não vingueis, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, porque ele tem poder para fazer isso. Então, Joás usa a mesma lógica, só que como é um Deus falso, não vai vingar, não vai dar paga, Daniel, não pode, porque é falso. E aí então Joás diz: ninguém contenda por Baal. Quem vocês pensam que são? Vão lutar por ele? Baal lute a própria batalha. Se ele é Deus, ele vai destruir o meu filho. E aí então ele salva Gideão com um argumento muito esperto, muito rápido. Olha aí, versículo de número 31. Então Joás disse: contendereis vós por Baal, livrareis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, e aqui claro, um tom de ironia, se é Deus, por si só mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Meus irmãos, Baal, segundo o raciocínio de Joás, não precisa de intervenção humana se é Deus verdadeiro. Em outras palavras, um Deus que não pode se defender a si mesmo não é digno de devoção de quem quer que seja. Um Deus que não pode se defender é um Deus que é digno de confiança, de adoração. Deparamos então aqui que os israelitas haviam se desviado muito da adoração, como nós falamos anteriormente, porque estavam adorando Baal e zelando por ele. E agora eu queria ressaltar algo muito importante aqui. Olha só. Você vê uma diferença essencial entre a adoração e a consagração ao Deus verdadeiro e a adoração e consagração a um Deus falso. Quando Gideão teve que decidir por seu Deus e sua família, entre o seu Deus e sua família, Gideão decidiu por seu Deus. Ele quebrou o altar do pai dele. Mas quando Joás teve que decidir entre o Deus dele e o seu filho, ele decidiu pelo filho. E aí está a diferença essencial, uma das diferenças essenciais da adoração e da fé verdadeira. A fé falsa sempre vai decidir pelo sangue, pela carne, nunca por Deus. Se esse Deus está prejudicando a minha família, eu largo esse Deus. O importante é a minha família. Mas a fé verdadeira vai estar sempre ao lado de Deus, a contragosto até mesmo da família. É um ponto que o texto está fazendo. Gideão decide por Deus ao invés de seu pai, mas o pai dele decide pelo filho ao invés do Deus dele. Então está mostrando como é a fé pagã e a fé cristã. Para a fé cristã não há nada mais importante do que Deus. Já a fé pagã, há muitas coisas na frente dos judeus deles. Então veja, e aí cabe a pergunta aqui: como nós muitas vezes nos comportamos como pagãos? Porque colocamos muitas demandas como mais importantes na frente de Deus. Vamos lá. Versículo de número 32. Olha aí, vamos ver juntos? Veamos. Naquele dia, Gideão daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal. O que quer dizer? Não precisa nem a gente explicar, porque o texto mesmo já revela o significado. Que Baal lute por si, que Baal lute contra ele. Ficou sendo o nome de Gideão, Jerubbaal. É claro que este nome se tornou, pela providência divina, uma zombaria para com o Deus falso Baal. A vida de Gideão era de fato um testemunho em relação à impotência de Baal. Quando os dias se passavam e Gideão ficava de pé, Baal não abatia. Era para Baal destruir Gideão, porque derrubou o altar dele. Mas a vida de Gideão se tornou um testemunho acerca da impotência de Baal, porque Baal não derrubou Gideão. E veja só a influência disso dentre os homens de Manassés.
Porque todos eles estão esperando o Gideão cair de doença, cair morto, alguma coisa vir e derrubar Gideão, e ele está vivo. Todo dia ele levanta vivo. E as pessoas começam a dizer: onde está Baal? Baal não vai se vingar? E então Gideão começa a ser por Deus exaltado. O povo começa a confiar em Gideão e no Deus de Gideão. Então a vida de Gideão passou a ser um testemunho contra a impotência de Baal. Ele não tem poder para derrubar os que pertencem ao Senhor. Tanto que a Bíblia está cheia desse conceito: não vale encantamento contra os que são de Jacó. Quem é do Senhor, o maligno não toca. A impotência das potestades e principados contra os que pertencem ao Senhor. A nossa vida é a prova, pela graça de Deus, do poder de nosso Deus e da impotência dos deuses desse século. Mas vamos mais. Veja agora, enquanto isso, olha o contexto, versículo 33, olha o que vai acontecer enquanto isso está concomitantemente acontecendo. Versículo 33, e todos os midianitas, e amalequitas, e os povos do Oriente, todos eles se ajuntaram, e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então chegou a hora, lembra dos midianitas, a gente deixou eles um pouco descansando no texto. A cena foi lá para a vila de Gideão, o acontecimento entre a família dele, os homens, a derrubada do altar. Agora o texto volta para o contexto geopolítico e mostra que enquanto está acontecendo isso, com Gideão na casa dele, em Ofra e Manassés, os povos de Midian, todos eles, juntos com os povos do deserto, que inclui os amalequitas, estão subindo contra Israel, porque chegou a época da colheita. De uma vez por ano, os midianitas subiam para, depois da colheita ter acontecido, eles tomarem tudo de Israel. Chegou a hora. E eles vêm, como diz o texto, todos eles. Ou seja, a situação é insustentável. O acampamento desses povos é enorme contra Israel. Israel pode ser destruído dessa vez. Então é urgente a situação que demanda uma intervenção divina por meio de Gideão. Então veja que Deus está na providência, na sua soberania, está acertando a plenitude do tempo para a ação de Gideão. Gideão começa a ser reconhecido como líder, Baal é inoperante contra ele, porque o Senhor está com ele. Ao mesmo tempo uma ameaça se levanta, mas você vê o despertamento de um líder. Então Deus está preparando o contexto. E veja, os povos então se unem no vale de Jezreel. Esse vale na Bíblia é muito famoso nas histórias bíblicas. Se você for à internet e ver lá as fotos de Jezreel, você vai ver que é um descampado, uma coisa maravilhosa, enorme. E por ser enorme esse vale, eram realizadas ali muitas batalhas, tanto que no meio da época dos reis, tem batalhas em Jezreel, muitas batalhas em Jezreel, esse vale enorme, e é ali que os povos do deserto se acampam. Olha só, lembra que os midianitas e os amalequitas, eles saem lá do extremo sul, imagina o mapa aí, lá do extremo sul de Canaã. O vale de Jezreel está no norte de Canaã. Mas eles têm um exército de quê? Vocês se lembram do domingo passado? Um exército de camelos. Lembram-se? Que os camelos percorrem grandes distâncias. Então eles vão subir ao norte para o vale de Jezreel, que fica no território de Manassés, onde mora Gideão. E aí veja o que acontece. Eles se acampam lá. Veja. Versículo de número 34. Então, vamos ler juntos? 34 e 35? Leiamos. Então o Espírito do Senhor vamos lá, peraí, um momentinho. Vamos parar no 34 aqui. Olha só. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, irmãos, o qual tocou o arrebate, e os abiesritas se ajuntaram após ele, ou após ele. Veja só. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. É o mesmo verbo de vestir, de tomar posse plena do homem. A ideia aqui é a seguinte: não é, no sentido hoje que a gente vê no pentecostalismo, do homem começar a fazer coisas estranhas porque o Espírito dá disso. Mas a ideia aqui é de trazer carisma a Gideão. A ideia de que o Espírito de Deus faz com que Gideão convence o povo da necessidade de enfrentar os midianitas,
faz com que o coração do povo, pelo carisma que o Espírito Santo traz a Gideão, se entregue a Gideão e confie nele. É por isso que a gente fala do ministro, pede a Deus que o ministro seja, entre aspas, ungido do Espírito Santo, que a palavra dele alcance os corações. É pelo Espírito Santo que isso acontece. Então a mesma ideia, o Espírito revestiu, você vê que a obra é de Deus, não é de Gideão, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, e por isso o povo atendeu o seu clamor. Então a obra não é de Gideão, a obra é de Deus. Meus irmãos, Gideão não queria nem ir, lembra do início do capítulo? Gideão diz, meu Senhor, eu não sou ninguém do meu povo, minha família é menor de Manassés, manda outro, olha, eu não tenho condição, olha, Senhor, derruba o poste lá ali, Senhor, minha família, eu vou de noite, porque eu tenho medo. Gideão é um homem fraco como nós somos, mas o Espírito do Senhor o revestiu, deu a ele autoridade e carisma, e então agora o povo se une a ele. Agora sabe o que é mais interessante? É que os irmãos dele se unem a ele. Diz o texto, né, que os abiesritas se juntaram a Gideão. Aí você se lembra que Gideão quebrou lá, derrubou o poste ídolo, cortou e derrubou o altar de Baal. Aí você pensa que a família de Gideão vai odiá-lo por isso, né? Sabe o que Deus faz? Deus dá o coração da família a ele. Toda vez que você obedece a Deus, mesmo que isso seja contrário à sua casa, sabe o que Deus fará? O que Deus pode fazer, se assim Ele quiser, Ele pode dar o coração da sua família a você, mesmo você indo amavelmente contra o que ela tem feito, que tem desagradado a Deus. A família, meus irmãos, ela pede um líder, ela vê no sacerdote, no pai, no marido, um líder, mesmo que ele seja obrigado a dizer, não vamos fazer isso, nós não podemos fazer assim. A família, Deus pode dar o coração da família àquele homem, porque ele se posicionou a favor de Deus, e Deus inclina o coração do rei, até mesmo do rei, aonde quer. Veja, os irmãos de Gideão estão a favor dele, eles deviam ser contra, na lógica humana. Ele foi e derrubou, ele foi contra a própria casa, mas eles estão a favor, porque Deus fez isso, ele obedeceu a Deus, ele é bem-aventurado. Esse é o ponto. E aí veja, então os abiesritas se juntaram após dele. Agora veja o versículo 35. Enviou mensageiros de Gideão por toda a tribo de Manassés, lá no norte, onde está o vale de Jezreel, onde estão acampados os midianitas e os povos do Oriente. Enviou mensageiros à tribo de Manassés, porque lembra que Ofra era uma vila dentro da tribo de Manassés. Então Gideão está chamando Manassés para combater junto. E a fama de Gideão já devia ter corrido por toda a tribo de Manassés, porque todo mundo ficou sabendo que Gideão derrubou o altar de Baal e Baal não fez nada contra ele. Então essa história deve ter corrido. E agora Gideão convoca a tribo de Manassés e Manassés atende. Mas não só a tribo de Manassés, outras tribos do norte também. Olha o texto, versículo de 85. E enviou também mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naftali. E saíram todas as tribos do norte para encontrar com ele. Só Issacar que não foi. O texto não diz que Issacar foi convocado. Mas todas essas tribos aí, Aser, Zebulon e Naftali, são tribos do norte. E lembra que é do norte que está acampado os midianitas. Então, todas as tribos têm a ver com aquele problema. Aquele problema está junto daquelas tribos. Está em Manassés, está tudo juntinho ali. E interessa a eles ir contra os midianitas. E tendo Gideão como líder, aquele que não foi abatido por Baal, então ele se anima. Porque o Espírito do Senhor está sobre Gideão. E eles se juntam a Gideão para a batalha. Olha aí o versículo de número 36, agora caminhando para o fim. E agora, meus irmãos, quando todo mundo está esperando a batalha, não é isso? Gideão, olha só o contexto. Os midianitas estão acampados, junto com os povos do Oriente. Agora Gideão chama, toca rebate, né? Tocar a trombeta ou um sino, chamando o povo à batalha. E agora estão todos prontos. E aí você pensa, agora é a batalha. Mas Gideão tem uma fé titubeante, porque ele é falho como eu e você. E ele mais uma vez vai colocar Deus à prova. Vai pedir a Deus que confirme se é para ele mesmo. Olha aí, versículo 36. Vamos lá? Terminando aí. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio. Agora veja, como disseste, ou seja, meus irmãos, Deus, Isabela, já tinha dito, André e Carlos, que iria livrar. O início do capítulo 6 é Deus confirmando, até deu um sinal, tomou
Mas Gideão ainda está titubeante. A fé dele é muito inconstante. Ele mesmo já reconhece, o Senhor já disse que vai levar para o vencedor, mas deixa eu fazer mais uma prova. Então mostra a fraqueza da fé de Gideão. Olha aí, Senhor, se has de livrar a Israel do meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Lembra que a eira é um descampado, né? Onde se malhava o trigo, né? A gente falou disso no ano passado. Se o orvalho estiver somente nela, na lã, e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio. E agora veja o que aconteceu no outro dia, de madrugada. E assim sucedeu o que Gideão tinha pedido a Deus. Porque ao outro dia se levantou ele de madrugada e, apertando a lã do orvalho, dela espremeu numa taça cheia de água. Então Gideão pegou uma porção de lã, colocou na ilha, num campo aberto, com pedras, terra, colocou lá. Ele disse ao Senhor: Senhor, que amanhã de manhã a lã esteja de fato molhada do orvalho e a terra ao redor seca. Ele foi dormir, levantou, pegou a lã, espremeu, saiu uma taça de água. Ok, agora veja, continuando. Disse Gideão mais. Vamos ver o final? Juntos, o 39. Só o 39, vamos ver juntos? Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e a terra ao redor vai. Olha só, o primeiro sinal é um indício de milagre, só que o segundo sinal é indubitável, não há dúvida. Por quê? Porque a lã, ela vai reter mais o orvalho do que a terra e a rocha. Então poderia ser natural encontrar a lã um pouco mais encharcada do que ao redor, mas o contrário não, porque a lã absorve mais. Então você vai encontrar mais, tem mais chance de encontrar ela molhada do que a terra e as pedras ao redor. Mas se só as pedras e a terra ao redor estiverem molhadas e a lã seca, então aí, sem dúvida Deus operou um milagre. Então o que Gideão pede? Agora faz o contrário, porque eu não terei dúvida do contrário: a lã seca e a terra ao redor molhada. E aí, olha só o que Gideão diz no início do pedido de sinal. Ele fala assim: não te acenda a ira, só desta vez. Irmãos, esse texto aqui está mostrando que Gideão pede dois sinais, não está mostrando a poderosa fé de Gideão em Deus. Pelo contrário, está demonstrando a falta de fé deles. A gente acha que quando as pessoas esperam um sinal é porque elas têm muita fé, é o contrário. As pessoas que ficam sempre esperando os sinais de Deus é os que têm pouca fé. Porque para aquele que tem fé, a palavra de Deus basta. Deus falou, ele obedece. Mas o que tem a fé pequena, fraca, sempre está procurando uma muleta. Olha, o Senhor disse, mas eu não tenho dúvida do que o Senhor disse. Vê se isso é fé verdadeira. Eu tenho dúvida do que o Senhor disse, então prova como sinal. Então aqui é uma crítica à fé de Gideão e não a aprovação dela. Deus não está aprovando, tanto que o texto diz assim: e isso o Senhor se agradou. Deus atendeu Gideão porque Deus é misericordioso, porque Deus ajuda e suporta os fracos, por isso ele atendeu Gideão. Mas não quer dizer que Deus está se agradando. Deus se agrada daqueles que não vendo, creem. Bem-aventurado os que não viram e creram. Deus falou, o homem crê. Não fica provando a Deus. Tanta é verdade que Gideão sabia que ele estava errando. Ele disse ao Senhor: não se acenda a tua ira. Ele sabe que está provocando a Deus, porque Deus não quer ser provocado. Só que Deus, por misericórdia, atende a Gideão. Então, irmãos, os que procuram sinais não são os crentes fortes, são os fracos. E no nosso meio a gente é ensinado ao contrário. É que aqueles que vivem no meio dos sinais são os que Deus realmente se manifesta no meio deles. Mas não. Lembra de João Batista? O precursor do Cristo? A Bíblia diz, os homens disseram de João Batista o seguinte: é certo que ele não fez nenhum sinal, mas todas as palavras que ele disse acerca do Messias eram verdadeiras.
E Jesus vai dizer na seguinte João Batista o seguinte: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Jesus disse isso. E João Batista não fez sinal nenhum. Em Deus não esteve com nenhum outro, como esteve com João Batista. Pessoas que vivem correndo atrás de sinais têm uma fé fraca, não o contrário. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, lembram e crendo nela, têm fé forte, porque basta Deus falar e eles creem. Meus irmãos, versículo 40 diz: olha aí, e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia o mar. Então Deus atendeu misericordiosamente o pedido de Gideão. Domingo que vem, irmãos, atenção, domingo que vem nós veremos a batalha de Gideão e os seus 300, lembra-se? Gideão reuniu um exército, só que Deus vai diminuir o exército dele, vai mandando os covardes para casa. Nós vamos ver no texto que Deus fala assim: o povo é reunido, e Deus diz assim: Gideão, fala para o povo que os covardes, os que estão com medo, podem voltar para casa. Mais da metade do exército vai embora. E depois Deus faz outra seleção e sobram só 300. E aí Deus então vai livrar Israel com aqueles 300. Magnífico. Você não pode perder. Mas deixa eu lhe falar duas perguntas que eu quero trazer para nós aqui hoje, para nós pensarmos nas verdades espirituais desse texto e para desafiar a mim e a você. Primeiro é a seguinte: você está pronto, irmão? Você está pronto a se colocar contrário à sua família por amar a Deus? Você está pronto a exortar o seu filho, a corrigir o seu filho, a não seguir os caminhos do seu pai, mesmo respeitando e amando o seu pai, mas a não seguir os caminhos dele, porque você ama o Senhor? Gideão fez isso, porque Deus o capacitou. E todos aqueles que são do Senhor amam o Senhor acima de todas as coisas. A segunda pergunta é a seguinte: que tipo de fé é a nossa? É do tipo que sempre precisa de uma muleta, de um sinal para confirmar o que Deus diz? Ou uma fé robusta, que crê naquilo que Deus falou e pronto? Qual o tipo da sua fé? Que sempre está procurando alguma coisa extraordinária para poder crer na palavra de Deus? Ou Deus falou e você crê? Qual é o tipo da sua fé? Que Deus abençoe a pensar nessas coisas e a respondê-las da maneira que lhe agrada. Amém. A mighty fortress is our God.